Senhoras, senhores, queridos irmãos e irmãs espiritistas, amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No século XIX, a luta pela busca da razão, desde o momento em que Kant e os filósofos racionalistas procuraram demonstrar que a religião não tinha poder de penetrar nos escaninhos profundos da psique para afirmar a realidade da vida após morte. Surgiam nas grandes academias as experiências hipnológicas, procurando principalmente entender os mecanismos histeropatas, os mecanismos tormentosos da esquizofrenia, as manifestações mais graves das personalidades múltiplas. E certo dia, numa reunião da Universidade da Sorbonne, grandes pensadores dialogavam a esse respeito, quando um deles se levantou e disse ipsis verbis: ciência e razão, eis os meus deuses. De imediato, um outro grande pensador que ocupava a cadeira de Berthelot redarguiu: eu não conheço um só exemplo no qual a ciência consolou o indivíduo nas suas lágrimas do coração. Os debates prosseguiram, mas esta frase permaneceu no meu mundo interior, procurando ver se por acaso a ciência, nos seus vários, múltiplos setores, havia logrado enxugar uma lágrima nascida no coração. A lágrima da saudade daquele ser amado que abandonou a infibratura material e se transformou em uma terrível massa informe, em decomposição cadavérica, informando que havia sido consumada a existência. E durante esse período, eu travei contato com o Espiritismo, a religião que eu esposava, veneranda e respeitável, não me houvera atendido, a mim, pelo menos, das minhas necessidades de pensamento filosófico. Aliás, eu não sabia exatamente o que era filosofia, mas como pensava, estava na busca de respostas que me harmonizassem a psique, o sentimento e, sobretudo, me apontasse um rumo de segurança existencial. Foi quando eu tive a oportunidade de ler no Espiritismo. O Espiritismo acompanha a ciência em todas as suas conquistas. Se algum dia a ciência provar que nós, os espíritas, estamos enganados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Fazendo uma observação de há 70 anos, neste momento, constato que a evolução da física, por exemplo, desde a linear até a quântica ou das probabilidades, que foi um dos passos mais gigantescos que nós tivemos nos últimos tempos, ao invés de negar a realidade da transcendência do espírito, hoje, através das neurociências, afirma que todos nós temos uma sutil crença em nosso cérebro. Quando nos predispomos a orar, por exemplo, iluminamos determinadas áreas cerebrais. Basta que assumamos uma postura que faça lembrar ao nosso inconsciente profundo que era uma fórmula preparatória para a religião e já o cérebro reage. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica,
e certamente que abriu as portas para a quarta força em psicologia, assevera que o ser humano é um animal eminentemente religioso, mas no sentido de espiritualidade, de busca dessa imortalidade que tanto impressionou ao notável mestre de Zurique. Também um grande número de psiquiatras, como aqueles que se tornaram autores dos grandes seminários na Califórnia, na sua parte do sul, estudando a realidade do ser humano e as melhores fórmulas para as terapêuticas médicas, chegando à conclusão de que, além do corpo somático, há um ponto no cérebro que o Dr. Hammer denominou como ponto de Deus. Nos 35 mil genes, esse notável geneticista estabeleceu numa obra notável, cujo nome é este, o ponto de Deus, que há um gene, o VMAT2. E este gene é o gene de Deus. Todos nascemos com este gene. Todos nascemos, portanto, com essa predisposição de natureza mística, no sentido profundo, no sentido paranormal, da busca do ser verdadeiramente integral. E mais tarde, à medida que fui lendo o Espiritismo, encontrei em Allan Kardec a narrativa de que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos e esse intercâmbio que existe entre as criaturas e o mundo espiritual. Não é uma ciência convencional, porque o Espiritismo tem a sua mesma pedagogia, metodologia para análise dos fenômenos, que sempre ocorrem através de indivíduos que, face ao fenômeno de estar entre dois pontos, Allan Kardec denominou médiums. A parapsicologia, dos seus estudos anteriores da metapsíquica, denominou de indivíduos paranormais, metapsíquicos, sensitivos. Hoje, os Estados Unidos e grande parte dos estudiosos ingleses denominam como channel, um canal em que, através dele, ocorrem os fenômenos, seja lá qual o nome que se dê. O médium é o instrumento de laboratório para as pesquisas a respeito da imortalidade. E então, voltemos à frase do substituto de Berthelot. Não conheço um só caso de alguém a quem a ciência haja consolado as lágrimas nascidas no coração. O Espiritismo, por sua vez, enxuga essas lágrimas dos grandes enigmas, dos porquês existenciais, porquê das degenerações, em um mundo caótico da sua aparência mecânica, mas ao mesmo tempo um mundo sinfônico nos seus resultados de ordem, de equilíbrio, de leis absolutamente exatas que não falham de maneira nenhuma, ocorrendo, portanto, a estabilidade universal. Quando por acaso há qualquer um fenômeno que desobedece a essa ordem, vem a consumpção da galáxia. E é por isso que, a cada instante, galáxias são absorvidas pelos buracos negros, mas galáxias surgem da poeira dos astros, naturalmente no infinito, no incessante criar, transformar, consumir sem aniquilar, dando expressões diferentes a tudo que existe no cosmo. O Espiritismo vem, através da mediunidade, consolar as lágrimas daquele indivíduo que perdeu a razão aparente de ser e antes tinha como solução o suicídio, porque apagava a realidade. O Espiritismo provou que aquele que se mata não consegue destruir a razão, o sentimento, o viver, apenas ele destrói a fórmula. E aí entra a física quântica.
Tudo no universo é energia. Não existe a matéria, assevera Einstein, numa declaração que ele faz em 1905, quando lança os primórdios da grande teoria que o celebrizou do mundo inteiro, a teoria das distâncias inimagináveis, a teoria da relatividade do tempo e do espaço. Então, o Espiritismo vai explicar por que, na minha família, em 13 irmãos, a minha irmã de número 5 era hidrocéfala, nasceu com hidrocefalia, cresceu com hidrocefalia, nunca falou, nunca ouviu, possivelmente nunca enxergou, nunca se pôde comunicar de uma maneira direta e teve uma vida prolongada de 7 anos. O Espiritismo dirá que esse campo energético que formou o corpo da minha irmã Margarida era uma energia desagregada, que um suicídio, isto é, o ímpeto de destruir o corpo, havia desmembrado as partículas e agora estavam reunidas em um corpo desorganizado. Havia uma causa para esse efeito, porque nós outros 12 nunca apresentamos qualquer anomalia, seja de caráter genético, orgânico, seja de caráter hereditário, psiquiátrico ou psicológico. Então o Espiritismo vem enxugar as lágrimas do coração. Nas reuniões mediúnicas memoráveis de Francisco Cândido Xavier e de todos os médiuns respeitáveis dedicados ao exercício da mediunidade com Jesus, quando vê uma página daquele indivíduo considerado morto e fala ternamente com seus pais, com a esposa, com seus filhos, seus irmãos que ficaram na terra e identificam-se. Suponhamos, em um caso que eu tive a ocasião de presenciar, a mãe estava desolada, chorava sem parar. E em determinado momento, Chico Xavier recebe uma mensagem do seu filho, que começa dizendo: mamãe, enxugue as suas lágrimas, eu não me matei. Ora, a ideia que se tinha era de que ele se houvera suicidado. Ela não havia dito nada a Chico Xavier, colocou sobre a mesa uma folha de papel com o nome e a data do óbito. Não foi entrevistada por ninguém. Havia chegado do Maranhão, numa viagem longa, para poder alcançar Uberaba, sendo de poucos recursos econômicos, ela pegava caronas, boleias, como se diz no sul, de caminhões, de ônibus, até chegar a Uberaba. Houvera chegado naquela tarde, confessaria ela depois, como Chico Xavier poderia penetrar no seu inconsciente profundo para pescar essas informações, e exatamente a fundamental: mamãe, eu não me matei. Eu estava muito deprimido naquela noite e procurei tomar medicação que me levasse a um estado melhor, mas estava em absoluto descontrole. Tomei a primeira dose, a segunda, a terceira, não fizeram efeito. Então eu me dei conta, continuei tomando-as, da ansiedade de dormir. Claro, dormir, o sono da morte. Mas eu não morri, eu estou aqui. Quando a senhora entrou no primeiro caminhão, próxima de São Luís, e a senhora pensou: o sacrifício que eu estou fazendo para chegar a Chico Xavier, Deus me recompensará, mandando meu filho me dizer que ele está vivo e que eu devo controlar as minhas lágrimas. Eu me lembro das suas reflexões, e quando mais tarde, na estrada em direção ao Piauí, a senhora pegou um caminhão e explicou ao chofer e foi narrando o que havia acontecido naquele trânsito enorme, desde o norte até o centro do Brasil. E ela então irrompe nas lágrimas de alegria. Agora é o coração que verte lágrimas e que vai consolado. Estou vivo, mamãe. Volte,
Tome conta dos meus filhos, ajude minha mulher, tranquilize-a, diga-lhe que eu não fui covarde, que eu fugi. Não, eu não fugi. Eu estava apenas procurando repousar, descansar das aflições. E então eu vi que aquelas lágrimas eram sorrisos de pérolas líquidas que vinham do seu coração. Mas isto é um dos milhares. Calculemos no mínimo 10.000 cartas que saíram do lápis do venerando Xavier em uma jornada desde 1927 até por volta de 1900 e quanto, quando ele desencarna, deixando um legado extraordinário de conforto e de certezas da imortalidade. Então eu passo pela mente as grandes investigações, principalmente aquelas que se deram no século XIX, com os grandes cientistas da humanidade. O professor Charles Richet, considerado o homem mais inteligente do século XIX, na França, Prêmio Nobel de Fisiologia. Ele havia sido o pai da fisiologia humana. Ele havia escrito uma obra memorável, a Metapsíquica Humana, em que ele examina todos os casos metafísicos, metapsíquicos, paranormais, que o Espiritismo houvera estudado anos antes e que Kardec apresentou desde 1857. Então, esta ciência hoje enfrenta o materialismo, que não tem como sustentar-se se não existe matéria e somente existe energia. Se tudo que vemos não é conforme nós vemos, Anaxágoras, o filósofo pré-socrático, se nós avançarmos nos grandes filósofos neuropsiquiatras, esses das neurociências, que estão encontrando estímulos orgânicos que procedem de uma fonte psíquica que não se destrói com a morte, temos as exuberantes provas da imortalidade da alma que nos reconforta o coração. O Espiritismo é a grande ciência que vem neste momento de problemas e desafios para enfrentar o materialismo cínico e cruel, perverso, engenhoso, que arrebata as criaturas e as enlouquece, sem ter nenhum reconforto para dá-las. Allan Kardec aborda essa questão, apresenta em mim uma pessoa a quem o materialismo consolou diante do fenômeno da morte. Apresenta-me alguém a quem o materialismo pôde oferecer segurança e paz. E nós vamos verificar que essa proposta é impossível de ser realizada. Quando o notável psicólogo William James, no fim do século XIX, tornou-se estudioso dos fenômenos paranormais, quando ele conheceu a notável médium bostoniana Eleonora Piper, ele ficou deslumbrado de ver como aquela senhora penetrava no passado do indivíduo, no futuro do indivíduo, e como eram exatas as suas informações a respeito da imortalidade. William James, que criou a psicologia pragmática, mandou buscar em Londres um grande desmascarador de falsos médiuns. Ele veio de Londres a Boston e ficou na casa de William James, anônimo. Ia às sessões da senhora Piper de uma forma até vergonhosa. A carruagem toda fechada. Ele com a máscara, para ninguém saber, entrava na sala quando ela já estava em transe. E naquele transe, ela recebia uma entidade que dizia ser o pai do investigador, falando no inglês correto com sotaque londrino. Até um dia que o homem arranca a máscara
se declara a personagem que é, um dos criadores do Instituto de Pesquisas Psíquicas de Londres, e ajoelha-se diante dela, incorporada por aquele que ele dizia ser o próprio genitor. Será que um filho não reconhece o pai? Dir-se-á que é o inconsciente. O seu inconsciente estava a par de tudo. Por que colocar a palavra inconsciente não espírito? Qual é a diferença? Se este inconsciente é capaz de uma generalidade de fenômenos, é indestrutível, não teve princípio, não terá fim. Ué, é uma questão apenas de palavras, como disse Platão numa das mensagens ao Espiritismo, palavras e palavras. Apenas interpretação de palavras. Se nós chamamos a Espiritismo alma, psique ou inconsciente profundo, pouco importa, nós somos imortais. O inconsciente que nós seríamos, para os que negam, o espírito que nós somos, para o pensamento espiritualista, é imortal. E essa imortalidade nos enriquece de bênçãos, porque nos falam de um amanhã fascinante e arrebatador, em cuja direção nós caminhamos de uma maneira estoica. Nos meus desdobramentos conscientes ao mundo espiritual, acompanhado por minha mãe, modesta dona de casa, ou pelo espírito de um velho amigo, Nilson de Souza Pereira, mas sempre pela mentora Joana de Ângeles, tenho constatado de visu, de toque, a realidade do ser. Ainda nesta madrugada, ao ser desdobrado e levado a determinada região espiritual, deparei-me com realidade tão fixa, tão legítima, que ao despertar, horas depois eu me encontrava ainda dentro daquele globo de transcendência, vendo coisas legítimas que seriam as realidades do plano em relação à vida material. E minha mãe me dizia, muito cuidado, meu filho, o mundo é feito de terra escorregadiça, muito cuidado, vigilância, oração com Jesus. Estes são momentos muito graves para a sociedade terrestre. É um momento de mudança, porém de mudanças que nós constatamos em uma noite e deitamos-nos. No dia seguinte tudo nos parece diferente. Estamos no poder e no dia seguinte estamos a rés do chão. Encontremos-nos na miséria e circunstâncias várias que existem hoje em nossa sociedade, alça-nos ao topo. E no topo nós nos perdemos nas ilusões, na bancarrota moral. Então vem uma doutrina que diz, seja feliz agora, ame, estabeleça um vínculo com o outro. O outro é você que está do outro lado. Não existe eu e ele, existe eu e eu aqui, eu ali. Porque nós formamos a família universal e começamos isto da fraternidade doméstica, da família biológica, nos amigos queridos. Pode haver nada que dê mais sustentação do que um afeto puro, feito de ternura, alma a alma, corpo a corpo, vida a vida, que nada se pede, mas, no entanto, que se completa de harmonia, como quem ouve uma música celeste e sabe somente que ela é celestial. O Espiritismo, pois, chegou para nos consolar nesta grande transição. Jesus havia prometido o Consolador. E curioso, é a única doutrina cujo nome foi dado por Jesus, o Consolador, que está entre nós no seu caráter de ciência, da sua abençoada filosofia do servir e desta religação da criatura com o Criador, numa religiosidade que não é uma fórmula religiosa, que não tem nenhum aparato, nenhum intermediário. Essa vinculação da criatura
com seu Criador. Exultemos, são chegados os tempos gloriosos do Senhor.